Finalmente temos a revelação do mistério da Susan Twist, ou melhor, Susan Triad. E quem é esse tal de Sutek que aparece no final do episódio? Fica comigo que eu te conto tudo, então não se esquece de se inscrever e deixar o like para não perder nada. Bora pro vídeo. Particularmente achei o início do episódio muito corrido, porque ele simplesmente joga todas as informações na nossa cara. Achei que os roteiristas foram muito preguiçosos, porque eles não explicaram e nem deram um contexto do porquê o doutor estava ali. Eles simplesmente pegaram todas as informações que a gente já vinha colhendo dos episódios anteriores e simplesmente jogaram na nossa cara. Bum, agora nós vamos resolver isso. Eles não deram um contexto antes, foi muito corrido. O doutor já chega ali, já chega cumprimentando todo mundo. A gente não tem uma pausa para respirar e tentar processar as informações que estão acontecendo ali. O doutor dá um abraço na Rose, pergunta da mãe dela e do tio dela e ela responde que eles estão bem. Tudo bem que se a Donna e o 14º doutor aparecessem nesse episódio, iria tirar um foco dos personagens principais que estão ali. Mas o doutor não manda nem um abraço para Donna. Mas tudo acontece tão rápido que o doutor vai cumprimentando todos muito rápido. Então achei que foi meio forçado isso e eu não consegui acompanhar direito o que estava acontecendo. Tem um momento no meio do episódio que tem tantas pessoas ali que elas não são desenvolvidas, elas têm poucas falas. A gente fica questionando se elas são mesmo importantes para estarem ali. Tanto que tem um momento em que a Kate diz para tirarem da sala todos os funcionários que não são importantes. Então a gente teve ali alguns personagens que não foram bem desenvolvidos, como por exemplo a Rose, que só estava ali para falar algumas falas e depois sair dali. Mas tá tudo bem, vamos seguir em frente agora. A personagem da Susan vem aparecendo desde o especial de Natal. Então a gente tem a Susan num bar, a gente tem ela conversando com Isaac Newton, a gente tem ela como rosto da ambulância no episódio Boom. Ela já foi a mãe da Lindy no episódio Ponto e Bolha. Ela já foi garçonete. Ela já foi uma andarilha no episódio 73 Jardas. Uma pintura no episódio do Ladino. Então temos muitas aparições dela. Cada vez que a Susan aparecia, ela trazia mais perguntas do que respostas. Nesse episódio tivemos um anagrama sendo resolvido com o nome de Susan Triad, que resolvendo o anagrama significa tardes. Tudo nesse episódio estava indicando que Susan, na verdade, era a neta do doutor, chamada Susan Fullman. Para quem não conhece a neta do doutor, ela é uma personagem que foi introduzida lá na série clássica do doutor. Então ela viajava com seu avô na TARDIS. E é revelado que ela é uma senhora do tempo, vinda do planeta Gallifrey. Mas em determinado momento o doutor acredita que viajar com ele na TARDIS é perigoso. Então ele acredita que uma vida mais tranquila para ela seria o melhor. Então a Susan acaba ficando na Terra. E desde então a gente não sabe o paradeiro dela. Eu cheguei a acreditar que se tratava mesmo da neta do doutor, até o momento em que ele aperta a mão dela e nada acontece. O doutor fica realmente decepcionado com isso. Bem, o doutor acaba recebendo um puxão de orelha da Mel para seguir em frente e parar de chorar, porque um homem morreu sob as ordens do doutor. E bem, o doutor chorar é algo recorrente nesses últimos episódios dessa primeira temporada. Bem, tem gente que tem reclamado muito disso. E bem, eu acredito que esse recurso do doutor chorar toda hora na temporada já não tenha o mesmo efeito, o mesmo impacto que antes. Por exemplo, agora seria um ótimo momento para ele chorar. Acredito que o recurso do doutor chorar em todos os episódios tenha se esgotado e saturado. Então, quando ele mostra que está triste e abalado nesse último episódio, não passa tanta confiança como os outros episódios. A gente não se conecta ao personagem e sente a dor que ele está sentindo naquele momento. Ele não passa uma confiança, entendem? Mas não tem nada de errado em ele chorar. Tudo bem ele chorar. Ele é uma personagem como qualquer outro, que tem sentimentos. Mas esse recurso foi usado tanto que não tem mais o mesmo efeito. O episódio também tenta revelar a origem da Ruby e se ela tem alguma relação com a Susan Triad.
Então eles vão para aquela janela do tempo que vai recriar o momento do abandono da Ruby em 3D de forma holográfica. Mas aí vai ter gente pensando, mas o Doutor tem a TARDIS, uma máquina do tempo, ele poderia facilmente voltar no tempo de novo e ver tudo de novo o que aconteceu. A realidade é que não, o Doutor não pode voltar de novo, porque ele já viu tudo o que ele tinha que ver. Se ele voltasse de novo, poderia criar um paradoxo ou uma realidade alternativa. Então, com certeza, se o Doutor voltasse e tentasse consertar algo no passado, teria consequências. Na janela de tempo, a Ruby vê pela primeira vez como ela foi abandonada, mas ninguém consegue ver o rosto da mãe da Ruby. Mas dá para perceber que a mãe da Ruby está chorando por abandonar a sua filha. Bem, a minha teoria para isso é que a Ruby foi fruto de um relacionamento proibido e que a mãe da Ruby é uma deusa que não poderia ter um filho com sangue impuro. Então, para proteger a criança, a mãe da Ruby acabou deixando ela na porta da igreja. Só assim ela conseguiria proteger a criança. Eu posso estar falando bobagem, mas foi a única coisa que eu consegui pensar. Se vocês tiverem alguma outra teoria, comentem aí. E o melhor fica para o final. Quem é o Sutekh? O Sutekh é um personagem que foi introduzido na 4ª temporada do Doutor, da série clássica, das antigas lá. O Sutekh é um deus egípcio. O episódio em questão que o Sutekh aparece se chama As Pirâmides de Marte. E ele é um personagem muito poderoso, como o próprio episódio da série confirma isso. E essa primeira temporada de Doctor Who vem falando muito sobre magia, sobre panteão e deuses, né? Então, pode ser sim que outros deuses apareçam. O Sutekh chega a mencionar alguns deuses, como o Toymaker, que foi o deus dos jogos, e o Maestro, que é o deus da música. E o Sutekh, que é o deus da perda. E com certeza nós veremos muitos outros deuses. De alguma forma, o Sutekh fugiu do seu exílio e conseguiu a Susan Tryade como seu arauto. E alguns outros arautos ele também tem, mas eu acho que a Susan Tryade é o arauto principal. A explicação para tudo isso que está acontecendo vem lá no especial de Natal, como o 14º Doutor. Porque durante um episódio ele faz uma barganha na beira do universo com o Sal. E foi isso que permitiu a entrada do Toymaker no nosso mundo. Não só do Toymaker, como também o do Maestro. E quando nós estávamos no domínio do Toymaker e a TARDIS foi dividida, talvez ali o Sutekh tenha escapado do seu exílio, junto da TARDIS que foi dividida. Talvez por isso a TARDIS ficava fazendo aquele barulho sempre, tanto no episódio 3 como no último episódio do Ladino, que ela fazia meio que um rugido. Bem, vamos esperar agora o episódio da semana seguinte, que eu estou muito ansioso para esse personagem do Sutekh. Lembra também que o personagem é bastante poderoso, ele tem poderes telecinéticos, ele tem poder de desintegrar pessoas, planetas, civilizações inteiras. Então, bora aguardar que ele é um vilão muito poderoso e muito inteligente também. Não se esquece de se inscrever e curtir para mais vídeos sobre Doctor Who.